Olá, amados. Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Irmãos, pastor, nosso amado Rafael aqui já deu um pouco aqui, falou um pouco da minha vida, do meu testemunho. Vou me apresentar novamente para vocês. Só tirar aqui um pouquinho, só aqui, para ver todo mundo aqui. Tá bom, tá ótimo aqui já. Tá ótimo. Amados, eu sou o pastor Bush. Muitos de vocês, pelo que eu vejo aqui, a maioria, com todo respeito, mas acredito que a maioria aqui são mais velhos do que eu. Tenho 26 anos de idade, fiz faculdade de economia. Deus me chamou à vocação pastoral quando eu já estava concluindo a minha faculdade. Falou para mim: olha, sua vocação não é trabalhar na área de economia, a sua vocação é um chamado pastoral. E eu, acreditando que o chamado pastoral seria aqui pela Barra, pelo Recreio, Jacarepaguá, região que eu fui criado, ou talvez pela região onde foi criada a minha esposa, Leblon, Gávea, Ipanema. Mas quis Deus que o nosso chamado pastoral se iniciasse em São Raimundo Nonato. Alguém aqui sabe onde é São Raimundo Nonato? Nosso Brunão lá. Para quem não sabe, a mãe do Brunão, a dona Glória, missionária, abençoada, passou um tempo lá com a gente também, servindo lá na nossa igreja. Mas para quem não sabe, São Raimundo Nonato é no interior do Piauí, lá no sul do Piauí. O Piauí é um estado, para você cruzar ele de carro, demora 12, 13 horas, porque ele é um estado que ele não tem uma largura muito grande, mas ele tem um comprimento muito grande. Então, ele está lá no sul, a 7 horas de Teresina de carro. Então, quis Deus que a gente fosse lá para a cidade, começasse a igreja lá, um trabalho lá, que hoje a gente já está a mais ou menos 100, 120 pessoas em culto, só que depois de um tempo a gente teve que, por conta da pandemia, né, causar uma restrição dentro das igrejas para que a gente pudesse respeitar todos os limites sanitários. A gente agora está com mais 70 pessoas em culto, algumas pessoas ficaram um pouco receosas, mas eu tenho certeza que logo, logo, passando esse momento, todos nós vacinados e bem protegidos em relação ao Covid, nós voltaremos. Então, desde o ano passado, desde os meus 25 anos, eu fui consagrado pastor aqui na igreja, e há mais ou menos 1 ano e meio estou lá no sul do Piauí, e o nosso amado Rafael me pegou aos 45 do segundo tempo, porque amanhã às 18 horas, estou pegando meu voo de volta para voltar lá para o meu sertão. Então, amados, contei rapidamente meu testemunho para vocês. Reitero aqui a palavra do nosso amado Rafael, como eu estou feliz. Eu não sabia que muitos policiais estariam aqui, e eu há uma semana até conversando com alguns amigos assim que não são cristãos, e eu estava reiterando a importância da nossa polícia civil, militar, rodoviária, de uma forma geral, como na última semana foi covardemente massacrada pela imprensa de uma forma geral, e como nós, como população, como civis, temos que estar muito agradecendo vocês pelo esforço, pelo cuidado, pela entrega, pelo risco, por tudo aquilo que vocês fazem por nós e por todos os juramentos que vocês já fizeram pela profissão de vocês. Mas eu nunca trabalhei nessa área, nunca visei trabalhar nessa área, mas eu imagino quão difícil deve ser você muitas vezes se dedicar, você se esforçar ao máximo, e você abrir um jornal, abrir uma internet, ou abrir um site, e ver você se esforçando, cuidando da população e sendo criticado. Mas fiquem sabendo que a nossa igreja está muito honrosa. Estou sabendo que vocês vão receber uma homenagem, né? Pelo Dia da Segurança Pública, se eu não me engano, Dia dos Policiais Militares, né? Vocês vão receber uma homenagem hoje no nosso culto. Eu estou muito feliz por a nossa igreja ter aberto essas portas para vocês, porque vocês merecem. Vocês são nossos heróis, não de capa, mas heróis de farda, né? Então eu tenho certeza aí que sem vocês nada somos. Eu sempre dou um exemplo. Quando as pessoas começam a criticar, eu sempre dou um exemplo. Aí eu falo assim: vocês lembram? Lá no Espírito Santo, há mais ou menos uns 4 anos, o que aconteceu? Vocês sabem, né? O que aconteceu mais ou menos lá? Uma greve da polícia que ficou parada uns 5 dias, se eu não me engano. Vocês lembram o que o Espírito Santo virou? Irmão, quem não é, quer dizer, não era, né? Porque, na verdade, a pessoa era e não sabia, às vezes. Quem não era bandido de tráfico começou a arrancar televisão do ponto frio. O outro saiu com uma turma lá, pegou geladeira na Casa de Bahia. Ou seja,
É o que eu falei, a polícia, muitas vezes, para algumas pessoas, elas não deixam que você mostre quem você realmente é. Então, por isso que muitas vezes você não gosta da polícia. Porque a polícia, ela talvez não deixe você mostrar quem você realmente é. Então, vocês são aqueles que nos guardam, que nos protegem e nos preenchem e nos guardam também dessa maldade humana que muitas vezes nós vemos aí pelas ruas. Então, muito obrigado a todos aí pela presença. E para mim é uma honra estar podendo ministrar a palavra de Deus para vocês. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Josué, capítulo 3, no versículo 5. Quem está com a Bíblia aí, Josué, capítulo 3, versículo 5. Apenas um versículo que eu quero ler para vocês. Essa mensagem foi uma mensagem que eu preguei aqui no nosso culto de atletas. E eu estava com uma ideia de fazer uma outra mensagem, mas falaram, não, pastor, prega essa mensagem que você pregou. E aí Deus falou ao meu coração, confirmou ao meu coração. E essa mensagem de hoje, o título dela é Vivendo em Santidade. Vivendo em Santidade. Josué, capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus vai falar o seguinte: Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vou repetir. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Senhor Jesus, meu Pai, obrigado pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, de falar o Teu nome. Deus, que nesse momento o Senhor me esconda atrás da Tua cruz. A Tua mensagem, a Tua palavra, o Teu amor, a Tua graça, são tudo aquilo que devem sair da minha boca. Que toda adoração, que toda glória seja dada a Ti, que é o único merecedor de toda adoração e glória nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Então, esse texto de Josué, no capítulo 3, no versículo 5, ele vai falar sobre algo que muitas vezes nós pensamos na nossa vida, que é santidade. Quando a gente fala em santidade, normalmente a gente associa santidade a coisas relacionadas à área sexual. Quando a gente fala em santidade, a gente já pensa logo em quê? Em sexo, a gente pensa em adultério, talvez, a gente pensa em pornografia, a gente liga essas áreas de santidade a coisas sexuais. No entanto, santidade não está ligado apenas a coisas que estão relacionadas a essa área de namoro, a essa área de vida sexual em si. Santidade, segundo a palavra de Deus nos fala, é ser separado. O ser santo, você caminhar santo, é caminhar separado. E separado do quê? Separado do pecado. Pastor, quer dizer então que se eu for um cara que respeito a minha esposa e eu nunca traí, se eu for um cara que eu não estou viciado em pornografia, se eu sou um cara que eu não estou com problemas nessa área sexual e de relacionamento com a minha esposa, mas eu sou um cara viciado em jogos, eu não estou vivendo em santidade? Sim. Viver em santidade não está necessariamente ligado a coisas sexuais, mas sim andar separado do pecado. E é difícil, muitas vezes, para nós nos olharmos separados do pecado. A gente muitas vezes fala de avivamento, vamos buscar um avivamento na cidade, vamos buscar realmente o Espírito Santo sendo visto por todo o Brasil, e é isso que a gente quer realmente Jesus, o nome de Jesus sendo exaltado, mas muitas vezes a gente esquece em se preparar para que isso aconteça. John Wesley, ele tem uma frase, ele foi um dos maiores avivalistas da história, para quem não conhece. John Wesley, inglês, liderou um dos maiores avivalistas, liderou um dos maiores avivamentos já visto naquele lugar, e ele falava o seguinte: nós precisamos, ele tinha como lema, nós precisamos reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. E com esse objetivo de santificação, ele fez com que o povo crescesse, com que o povo avançasse em Deus, para que depois vivenciasse um avivamento.
E a pergunta que eu faço para vocês é, tá bom, pastor, mas o que significa então santidade? Será que não é ter pecado? Será que santidade é você realmente não ter nenhum pecado na sua vida? Não. A santidade, ela começa na renúncia. A santidade, ela começa na renúncia, mas ela não faz com que você nunca peque, com que você nunca erre. Por quê? Porque só apenas um veio ao mundo e nunca pecou, e nunca errou, e nunca falhou, que foi quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio como homem à terra durante todos os seus anos de vida e nunca pecou, e nunca falhou. E mesmo assim, ele decidiu ir à cruz, no seu lugar, no meu lugar, que era o lugar onde nós merecemos estar. Porque todos nós somos pecadores, somos falhos e erramos. Mas tá bom, pastor, se todo mundo peca e erra, por que nós estamos aqui na igreja, então? Se todo mundo peca e erra, então não tem necessidade de estarmos aqui. Mas existe uma diferença que muda a história do cristão. O cristão peca, peca. O cristão falha, falha. Mas o cristão se arrepende. Mas o cristão olha para tudo que ele já viveu, para todas as situações erradas, talvez, que ele já tenha cometido, como eu já cometi muitas. Ele olha para essa situação e fala, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu adulterei e não queria ter adulterado. Me perdoa porque eu fui agressivo e eu não queria ser. Me perdoa, Deus, porque eu menti e eu não queria mentir. Deus, me perdoa porque eu roubei, mas eu não queria roubar. E a partir de agora, eu quero ter uma vida transformada. Ser santo é entender o seu erro, demonstrar arrependimento e querer ser um novo homem e uma nova mulher. É isso que Deus espera de nós. Então, não achem que santidade é algo muito difícil de alcançar, então eu vou levar a vida que eu levo da mesma forma. Irmãos, durante muito tempo, eu inverti uma ordem que fazia com que eu não conseguisse levar uma vida em santidade. Sabe qual é essa ordem? Que a santidade, você ser santo, não é o caminho para Jesus. Mas Jesus, sim, é o caminho para que você alcance a santidade. Durante muito tempo, eu queria me aproximar de Jesus tentando ser santo. Só que pelas minhas próprias forças eu não conseguia. Eu caía de novo. Eu caía em relacionamentos, em mentiras, em adultérios, em coisas erradas, mesmo já estando na igreja. Isso há 9 anos atrás, quando eu comecei minha caminhada em Deus, mas aí eu entendi que o caminho que me levava a santidade não era o caminho que me levava a Jesus, mas Jesus era o caminho que me levava a uma santidade. Eu entendi que eu precisava ter Jesus para poder caminhar na santidade. E muitas vezes a gente quer parar de pecar, a gente quer parar de errar, a gente quer parar de usar certas coisas que a gente sabe que não são corretas, mas a gente esquece que para que isso aconteça, primeiro eu tenho que me aproximar de Jesus. Depois o Espírito Santo faz a obra sobre as nossas vidas. Então, irmãos, o que Deus espera de você não é uma perfeição. O que Deus espera de você não é que você seja o novo Jesus aqui na terra. Não, porque Jesus foi o único. Mas o que Jesus realmente espera de você é um esforço para caminhar em santidade. O que Jesus espera de você é que você se esforce e fale, eu vou vencer esse pecado. Eu vou vencer esse adultério. Eu vou ser um pai, uma mãe de família que honra aquilo que um dia eu fiz um juramento, aquilo que eu prometi, às vezes na frente de um pastor, de um padre, não sei. Que você honre, muitas vezes, a sua farda, que você honre a sua criação de pai e mãe, avó, não sei quem te criou. É isso que Deus espera de você, um esforço para caminhar em santidade. Então, quando a gente lê o texto de Marcos, capítulo 14, versículo 38, vai falar o seguinte, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, 38. Irmãos, o que Jesus fala para a gente nesse versículo de Marcos 14 são 3 pontos. Rapidamente. Primeiro, você precisa vigiar, estar atento aos perigos. Muitos de vocês como policial, outros em algumas funções, irmãos,
Se você estiver dormindo no seu posto, muitas vezes você pode ser atacado, você pode sofrer alguma retaliação. Agora, se você estiver vigiando, você vai estar atento para quando o inimigo chegar, quando uma situação ruim aparecer, você vai estar lá preparado. E assim é na nossa vida. A palavra de Deus fala que o diabo ele anda ao derredor. Então, a partir desse momento, ele está em qualquer situação querendo te tirar do centro da vontade de Deus. Então, você precisa estar vigiando, como fala esse versículo, precisa estar atento. O segundo ponto que esse versículo fala para nós é que você precisa orar. Então, você precisa estar atento, mas você precisa ter uma vida de comunhão em Deus. Você precisa estar em oração. E oração é o quê? Irmãos, leitura da palavra. Oração, muitas vezes é você entoar um louvor, um cântico de louvor, chamando a presença de Deus para dentro do seu trabalho, para dentro da sua casa, dentro da sua família. E o terceiro ponto é fugir do pecado, quando ele fala, mas a carne é fraca, para que não entreis em tentação. Então, irmãos, se você vigiar, se você estiver atento, se você estiver em oração, e se você estiver fugindo do pecado, para que não entreis em tentação, já é o primeiro passo para você levar uma vida em santidade. E o que é fugir do pecado? Irmãos, tem um lugar que a gente peca hoje em dia, celular. Irmãos, Instagram, vídeos de grupo de WhatsApp, que você sabe que é errado, que você sabe que não é correto, mas muitas vezes você alimenta sobre a sua vida. E a palavra de Deus fala, fugir do pecado. Ah, pastor, eu durante um tempo já caí por conta disso. Mas agora eu consigo me adaptar melhor. Irmãos, nunca tente mostrar que você é forte. Porque a palavra de Deus fala, porque a carne é fraca. Não fala, a carne de todo mundo é fraca, mas a de certo fulano e ciclano é forte. Não! A sua carne é fraca, como a minha carne é fraca, como do Rafael é fraca, como do pastor Josué, que vai pregar hoje à noite, é fraca. Irmãos, durante muito tempo também eu caía nisso, falar, não, eu vou tentar mostrar que esse eu venço. Não vence, irmão. Não vence, porque o diabo é sujo. Se você tentar pelas suas próprias forças, você vai cair. Muitas vezes, para você começar a fugir do pecado, é se afastar de certas amizades. E já vem na sua cabeça agora a amizade. Talvez alguma pessoa que te leve para um bar, e você é uma pessoa que não fica no primeiro copo. Talvez é uma pessoa que te leva para um mundo de prostituição, e você sabe que é uma pessoa que não consegue só passar na porta. Talvez é uma amizade que te leva para um futebol que seja um lugar onde você explode, você estoura, você enerva. Isso não agrada a Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara, fugir do pecado. E o que eu falo para vocês, eu citei algumas áreas, talvez você tenha citado a sua agora na sua mente. Caso você entenda que é uma área difícil para você, antes de se colocar em tentação, foge. Eu sei que muitos de vocês, como policiais, seguranças, não tenham aprendido muitas vezes a ser covarde, né? Mas uma das coisas que nós temos que aprender é reconhecer nossas dificuldades. E o ser covarde, de repente, para o seu amigo, para as pessoas ao seu redor, é ser corajoso para Deus. O ser covarde, no fundo, é você ser corajoso para a sua família, ser corajoso para o seu emprego, ser corajoso para aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, dessa forma, e vocês devem estar se perguntando, mas tá bom, pastor, é possível viver em santidade? Porque eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer tanta coisa, irmãos. Sim, é possível que você vença o pecado. E a partir do versículo que eu li com vocês, Josué, no capítulo 3, versículo 5, eu tenho 3 pontos muito rapidinhos para trazer para vocês. A primeira coisa, a santificação é uma ordem. A palavra de Deus vai falar o seguinte, santificai-vos. Repetir para vocês, santificai-vos.
Eu nunca fui um dos melhores alunos de português na minha sala. A minha área sempre foi mais voltada para a história, para a matemática, para a educação física. Mas você lembra alguma coisa das minhas aulas de português que as minhas professoras tanto me ensinaram? É que essa palavra santificai-vos, ela está no imperativo. Na nossa língua portuguesa, qualquer palavra que esteja no imperativo é uma ordem. E ordens são feitas para serem cumpridas. Irmãos, nesse momento, o que Deus está falando conosco aqui é: santificai-vos. Você quer continuar dentro do ambiente de igreja? Você quer continuar sendo cristão? Você quer continuar caminhando com Cristo? Santifique. Ah, eu não quero. Não quero me santificar. Não quero caminhar em santidade. Então, olha, isso aqui não é para você. Irmãos, muitos de vocês vivem numa hierarquia dentro de trabalho, dentro de família e tudo mais. Quando meu pai me dava uma ordem, eu não tinha outra opção. Eu não tinha como chegar e falar, ó, não vou cumprir, não. É uma ordem. Ou cumprir, eu estava fora. Irmãos, muitos de vocês trabalham muito bem com essa questão de hierarquia. Irmão, se você é sargento e vem um coronel e vem um major, ordem é ordem. Ah, mas eu não estou afim de fazer agora. Ah, mas eu não estou afim de executar essa ordem agora. Irmão, não existe não estar afim. Ou faz ou está fora. Ou faz ou é punição. E a palavra de Deus nos fala aqui, ó, santificai-vos. É uma ordem do Senhor para a sua vida. A não ser que você fale, não quero. Então tudo bem. Então você está fora. Por quê? Porque Deus está nos mandando santificar. E, irmãos, posso falar uma coisa para vocês? A palavra de Deus nos fala, como muitas vezes, Jesus ele vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo 7, que não há nada que o pai não nega algo que um filho peça. E também o Senhor não nega o que o Espírito Santo aos que pedem. Ou seja, eu não sou pai ainda, eu tenho muito sonho de ser. Ainda não chegou o meu momento. Mas quem aqui é pai ou mãe? Levante uma de suas mãos. Então, muitos de vocês já sabem o que eu vou falar aqui agora. Mas se o seu filho vem, te pede um presente, te pede um abraço, te pede um carinho, te pede uma atenção, tudo que você puder fazer para dar isso para ele, tu vai fazer. Tudo que muitas vezes te envolva um sacrifício, um esforço, de repente usar um dinheiro que você queria usar para uma outra situação, mas você vai te esforçar o máximo para fazer. Se nós somos filhos de Deus, você acha que Deus, que tem um amor soberano conosco, nos trata como? Não há nada. A palavra de Deus vai falar, em Lucas 11, vai falar o seguinte, não tem nada que nós possamos pedir que Deus nos dará diferente. Ou seja, se você pedir um peixe, Deus não te dará uma cobra. Irmãos, entendam que Deus nos ama e Deus quer de nós uma santificação. Deus quer de nós que a gente caminhe próximo a Ele. Só que não há santidade sem luta. Santidade é um fruto de intimidade com o amor de Deus e não da proibição de fazer algo. Talvez alguns de vocês hoje estejam aqui na igreja, mas talvez você está afastado do Senhor. Talvez você já caminhou com Deus, você já teve uma história, você pode ter sido diácono da igreja, você pode ter vivido coisas maravilhosas com Deus, mas hoje você está afastado do Senhor. Talvez porque você entendeu o amor de Deus como um amor que proíbe. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nunca venha para a igreja, nunca venha para Deus, nunca venha para Jesus pela proibição. Eu vou para a igreja porque eu não posso fumar. Eu vou para a igreja porque eu não posso trair. Eu vou para a igreja porque eu não posso mentir. Irmãos, eu não conheço nenhum relacionamento que seja sustentado pelo não. Eu não estou com a minha esposa porque eu estou com medo de algo. Eu estou com ela para o resto da minha vida porque eu a amo. E porque eu a amo, eu não quero traí-la. Porque eu a amo, eu não quero deixá-la sozinha. Porque eu a amo, eu quero honrá-la. Entenda que o relacionamento com Jesus, ele não é pelo medo de ir para o inferno. O relacionamento com Jesus, ele vem pelo amor a Ele, pela vontade de ir ao céu, pela vontade de estar próximo dEle.
E muitas vezes nós aprendemos e nós vamos para a igreja desde cedo com esse pensamento. Você tem que ir, senão você não vai para o céu. Você tem que ir, porque senão você vai continuar em pecado. Você tem que ir, porque não. Entenda, o relacionamento ele não se constrói pelo medo, ele se constrói pelo amor. Um relacionamento que se constrói pelo medo, ele não é duradouro. Você pode estar na igreja, você pode liderar uma célula, você pode construir o que for, mas durante um tempo. Porque o relacionamento construído pelo medo, ele acaba. Amém? Então, irmãos, a gente precisa entender que a partir do momento que a gente ama Jesus e a gente caminha com Ele, a gente não tem mais medo das coisas. A gente tem a alegria, a vontade de estar próximo, a misericórdia que é derramada sobre as nossas vidas. Amém? Segundo ponto, santificação é algo urgente. Então, o primeiro ponto é falar o seguinte, que a santificação é uma ordem, e o segundo ponto vai falar que a santificação é urgente. Vai falar o seguinte, porque amanhã. Olha o que esse versículo vai falar. Ele vai falar assim, ó, porque amanhã. Irmãos, santificação não é para ontem. A santificação é para o hoje, é para o amanhã. Irmão, se você tem alguma coisa para fazer para amanhã, você tem mais... Se a minha matemática não me falha, você tem mais umas 4 horas aí, irmão. E a palavra de Deus está falando que é para o amanhã. O amanhã você tem que estar santificado. Irmãos, eu creio que você vai sair por aquela porta com seu coração totalmente diferente do que você entrou. Você vai sair com seu coração totalmente santificado. Irmãos, eu fico imaginando a vida de Daniel na cova dos leões. Daniel, quem é que conhece a história de Daniel? Algumas pessoas levantaram as mãos, eu vou explicar bem rapidamente, mas Daniel era um homem que vivia em meio à maldade, que vivia em meio a tantas coisas. Obrigado, amado. Daniel vivia em meio a um reinado de idolatrias, de complicações, mas ele era sempre um homem que não se curvava. Ele era um homem que se preparava, se santificava, até o dia que ele foi jogado na cova dos leões. E a partir do momento que ele foi jogado na cova dos leões, um milagre aconteceu. Ele saiu vivo de lá, ele não foi comido pelos leões, ele conseguiu vivenciar um milagre. Mas por quê? Porque ele tinha se santificado para que quando a prova dele chegasse, ele estivesse preparado. Amados, a sua prova, a sua cova dos leões, pode ser amanhã, pode ser hoje à noite. E Deus te chama para estar santificado e preparado para encarar a sua cova dos leões. Irmãos, quando eu recebi a proposta para ir lá para o sul do Piauí, para administrar uma igreja e tudo mais, eu durante algum tempo eu tinha me preparado, me santificado para vivenciar isso. Não foi do nada que as coisas aconteceram. E eu enfrentei muitas coisas lá que, graças a Deus, que eu me santifiquei e me preparei para alcançar, para chegar lá. Então, a gente precisa entender que na nossa vida com Deus, a gente não pode ser pego por surpresa pelas covas da vida. A gente não sabe quais as emboscadas, quais as situações ruins que vão acontecer para a gente. Mas no dia que acontecer, nós precisamos estar santificados para sermos guerreiros do Senhor, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja em qualquer lugar que a gente esteja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Prestem atenção, irmãos. Eu posso pregar em pecado, eu posso pastorear em pecado, eu posso louvar em pecado, eu posso profetizar em pecado, eu posso viver em pecado dentro do meu namoro, dentro do meu casamento, eu posso estar dentro do meu casamento em pecado. Eu posso falar uma coisa? Eu não posso entrar no céu em pecado. Irmãos, você não sabe a vida que eu levo com Deus. Eu posso estar pregando aqui agora para vocês, falando coisas bonitas,
Mas a minha vida com Deus, não sei isso que eu estou falando para vocês. Mas graças a Deus, eu sei da vida que eu levo com Deus. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Você pode fazer tudo em pecado, mas você não pode entrar no céu em pecado. Não ache que ninguém está vendo. Muitas vezes nenhum homem, nem a sua esposa, ninguém ao seu lado pode estar vendo o seu pecado. Mas preste atenção. A palavra de Deus vai falar no livro de Hebreus. Existe um Deus que tudo vê. Amados, quando você acha que ninguém está vendo, Deus está vendo. Quando você acha que a mentira não foi vista, que a corrupção, que o adultério não foi visto, Deus viu. Quando você acha que você passou ileso, enquanto você não se arrepender, os céus viram. E não há nenhum homem e nenhuma mulher que, segundo a palavra de Deus, possa entrar no céu em pecado. Eu falo para vocês isso com muito temor, porque é isso que a palavra de Deus nos fala. Nunca se iluda com os dons. Nunca se iluda com a parte de fora. Preste atenção no caráter. Nunca é pela posição. Nunca é, porque é pastor, porque é coronel, porque é isso, porque é aquilo. Irmãos, o que nos iguala em Deus não é a nossa posição, é o nosso caráter. Nunca perca os seus valores em Deus, porque são eles que te sustentam para vivenciar o melhor de Deus para a sua vida. Tem muitas pessoas que crescem na vida, independente, profissional, financeiramente, familiar, mas de uma maneira errada. E tem muitas pessoas que não cresceram mediante aos olhos dos homens, mas mediante a Deus, são fiéis e tementes ao Senhor. Amém? Queria contar uma história para vocês rapidamente. De uma história de um saltimbanco, de um palhaço de circo, que ele tinha um número. E o número dele era com uma jiboia. Ele levava a jiboia para dentro do palco. E ele se enrolava todo com a jiboia. Ele brincava com as pessoas. E a plateia ficava lotada. E todos riam dele. Porque a jiboia parece que ia matar ele. Mas no final, ele treinava a jiboia para que a jiboia saísse. E aí o público todo ficava de pé e aplaudia esse homem que tinha conseguido se livrar da jiboia. Mas, amados, teve um dia que ele estava fazendo esse mesmo número que ele sempre fez durante toda a sua vida. E a jiboia começou a apertá-lo mais forte. E a jiboia começou a apertá-lo mais forte. E o público gargalhando. E o público não parava de rir. Porque ele era grandioso, ele conseguia fazer com que a jiboia o apertasse, mas em certo momento soltasse. Mas nesse dia, a jiboia não soltou. E ele pedia por ajuda, e ele clamava por ajuda, e o público ria. Mas naquele dia, a jiboia o matou por completo. E nesse momento, esse homem, que foi muitas vezes aplaudido por brincar com a jiboia, naquele momento, acabou morrendo por essa brincadeira com a jiboia. E um homem saindo dali, as pessoas começaram a se preocupar, o homem morto, começaram a tentar ajudar de alguma forma, mas não tinha mais como. Um homem da plateia se levantou e falou o seguinte: uma jiboia é sempre uma jiboia. Qual é a moral dessa história que eu quero falar para vocês? Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, vai falar o seguinte: o salário do pecado é a morte. Jiboia é sempre jiboia. Pecado é sempre pecado. Pode chegar um momento que você tenha se livrado desse pecado. Pode chegar um momento que você tenha conseguido controlar esse pecado. Não tente ficar brincando com ele. Porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Vai chegar um momento que esse pecado que um dia você dominou pode destruir a sua vida, como já destruiu a vida de muitos. Destruir a família, como já destruiu a família de muitos. Destruiu o trabalho de muitos. Por quê? Porque mergulharam no pecado, ao invés de entender os planos do Senhor para a sua vida. E o terceiro ponto que eu quero ministrar para vocês aqui nessa noite: santificação é uma condicional
para os milagres em nossas vidas. A palavra de Deus fala: o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mais uma vez, voltando aqui para o português. A palavra que fala: o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é o Senhor, de repente, fará maravilhas caso vocês se santifiquem. Não é o Senhor vai ver, vai pensar no seu caso, que as maravilhas vão acontecer a partir do momento que você se santifica. Não. É o Senhor fará. Isso é uma condição. Isso é algo que não há chance de não acontecer. Vai acontecer sobre a sua vida. Então, irmãos, não estou falando que você vai se santificar, você vai aliançar sua vida com Deus e amanhã você vai ganhar um carro zero, e amanhã você vai ganhar um dinheiro a mais do que você estava esperando. Nem sempre. Pode acontecer algo relacionado a isso? Pode acontecer. Mas nem sempre as maravilhas de Deus estão relacionadas a dinheiro. O que eu posso prometer para vocês, mediante a palavra de Deus, é que a partir do momento que você decide santificar, é abandono de pecado que você não conseguia abandonar, é família restaurada que você não conseguia mais ter um ambiente familiar saudável, é a sua vida profissional avançando, crescendo, é Deus realizando milagres. Quando eu estava pregando para os atletas aqui, tinham jogadores, profissionais já, do Vasco, de outros clubes. E aí, eu pregando para eles, eu falei, cara, eu creio que a partir do momento que você se santifica, aquela bola que você ia chutar, ia para fora, bate em alguém. Já viu aquele gol? Que você vai chutar a bola para fora, a bola vai lá na bandeirinha de escanteio, desvia em alguém e cai dentro do gol. Já viram isso? Cara, eu creio que Deus faz milagres, cara. Eu creio que é a mão de Deus sobre a vida de alguém que se santifica muitas vezes. E, cara, aquilo que viraria um tiro de meta, que viraria um escanteio, vira um gol, cara. Cara, eu creio que muitos de vocês, em situações onde vocês não vejam mais saída, vocês não enxergam mais outra coisa, vocês talvez não consigam mais presenciar um milagre de Deus para a tua vida. Cara, Deus vai lá e permite. Talvez você esteja num lugar, numa emboscada. Cara, o inimigo passa na tua frente e nem te vê. É Deus fazendo milagres sobre a sua vida, mas você precisa entender que é uma condicional para aqueles que decidem se santificar. Ele opera milagres. Irmãos, eu pensava que o meu milagre ia ser na área de economia, eu pensava que o meu milagre ia ser pastoreando por aqui, mas, irmãos, Deus decidiu fazer um milagre sobre a minha vida lá no interior, no sul do Piauí. Eu vivo o meu milagre hoje. Irmãos, hoje eu estou no sul do Piauí, talvez muitos de vocês pensam, nossa, coitado desse jovem que largou a Barra e está lá num calor infernal no sul do Piauí. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu estivesse em Paris, em Londres, em Nova York, não sei, em Tóquio, em Orlando, em qualquer lugar que fosse, eu não estivesse em São Raimundo de Nonato hoje, eu não seria feliz como eu sou. Sabe por quê? Porque eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Amados, entendam que enquanto vocês não estiverem no lugar que Deus quer que você esteja, você não será feliz. Você não encontrará sua felicidade por completo, porque você não está onde Deus quer que você esteja. Hoje eu vivo o tempo do que Deus quer para a minha vida e eu tenho esse entendimento. Amados, o que Deus quer para você é que você realmente viva os planos dele para a sua vida. Eu não sei em qual área, eu não sei qual é o sonho, eu não sei qual é o desejo, mas ele sabe. Se aproxime dele através da palavra, porque ele te mostra. Talvez podem ter alguns de vocês aqui hoje que estão fora de casa. Está dormindo na casa de amigo, na casa de irmão. Deixa eu te falar uma coisa, o seu lugar é ao lado da sua esposa. Mulheres, ao lado do seu marido. Deus não quer você afastado daquela pessoa que um dia você se uniu. Irmãos, entenda que a única coisa que podemos fazer para que Deus nos abençoe é santificar o nosso viver. Deus quer abençoar. Só que a palavra de Deus fala que Ele bate a porta. Deus ele é soberano.
Deus é inigualável, Deus é poderoso, mas se tem uma característica que ele tem, é educação. Amados, ele bate a porta. E nós precisamos fazer uma escolha. Abrir a porta ou continuar vivendo os nossos pecados barulhentos da vida e não abrir a porta que o Senhor deseja que nós possamos abrir. Enquanto Deus está ali, ó, toque, 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 sem parar, você está dentro da casa, com os pecados que vêm sobre a sua vida, não querendo abrir a porta para aquele que falou na palavra dele, que a partir do momento que você abrir, realizará milagres na sua vida. Irmãos, eu não sei o que te trouxe até aqui hoje, eu não sei se você só veio porque vai ter homenagem, não sei se você não estava afim, mas de repente você veio porque o Senhor te chamou para estar aqui, de repente não pegaria legal você não estando aqui, talvez você queria estar em casa, queria estar vendo um jogo de futebol, queria estar descansando depois de um dia de trabalho. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não está aqui porque alguém te chamou, você não está aqui porque você veio em questão profissional. Irmãos, você está aqui porque o Espírito Santo quis que você estivesse aqui. Porque se o Espírito Santo não quisesse que você não estivesse aqui, ele faria algo para que você não viesse. Mas ele permitiu que você estivesse aqui nesse momento. Que você escutasse a palavra de Deus nesse momento. E que você tivesse a opção de abrir a sua porta. Que você tivesse a opção de muitas vezes levantar uma mão e entregar sua vida para Jesus. E a partir de hoje, começar a santificá-lo. Você entendeu que santificação é uma ordem. Muitos de vocês estão acostumados a lidar com ordens. E a palavra de Deus fala que santificação é uma ordem. Vocês entenderam que santificação é algo urgente. Irmão, a nossa cova dos leões pode aparecer a qualquer momento na nossa vida. Se a gente não estiver preparado, nós somos comidos pelos leões. Mas Deus fez um milagre na vida de Daniel e pode fazer um milagre na sua vida. E a partir do momento que você santifica, é uma condição para que os milagres comecem a acontecer na sua vida. Então, nesse momento, eu queria convidar toda a igreja a baixar suas cabeças. Toda a igreja em oração. Eu queria fazer uma pergunta nessa noite. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei por que você veio, mas eu sei que Deus permitiu. E Ele já tinha esse encontro marcado com você nessa noite. Eu não sei a vida que você tem levado, eu não sei se você tem levado uma vida viciado em pornografia, viciado em adultério. Não sei se tem levado uma vida viciado na cachaça. Eu não sei como cada um de vocês chegou até aqui. Mas eu sei que hoje é uma noite para que Deus faça milagres na sua vida. Eu sei que Ele já está ministrando no seu coração a partir de agora. Mas caso você queira começar uma vida com Ele, caso você queira recomeçar uma vida com Ele, repita essa oração comigo onde você está. A igreja toda está de cabeça baixa em oração. E eu queria que você repetisse essa oração comigo onde você está, se nessa noite você entendeu que é necessário que você santifique a sua vida. Amém? Repita essa oração comigo onde você está. Deus, nessa noite, eu entendi que eu preciso caminhar mais perto de você. Eu já cometi erros, eu já falhei, mas nessa noite eu quero me aliançar com o Senhor. Em nome de Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu quero santificar a minha vida com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.